Trocar de treino. Esse é um assunto que várias pessoas falam, várias pessoas me procuram querendo saber sobre isso e eu acho bem importante a gente abordar isso aqui e desmistificar essa questão da troca de treino, da mudança de treino. Bora falar disso! Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com isso, para você de vez clarear a mente, entender, poder olhar no horizonte, entender melhor o que é realmente essa questão de trocar de treino, mudança de treino. O que efetivamente é isso? Por quê? Porque várias pessoas têm uma visão um pouco deturpada com relação a isso. Muitas vezes elas acreditam que elas mudaram de treino, mas elas não mudaram. E muitas vezes elas mudaram de treino, mas elas não entenderam que elas mudaram de treino. Se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e ele vai dar a oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa. Troca de treino, mudança de treino. É muito bacana esse assunto. É um assunto que eu gosto de falar e é interessante porque muitas vezes eu sou abordado por pessoas e elas falam o seguinte: tem como você montar um treino para mim? Monta uma ficha de treino para mim. E eu não consigo entender isso, sabe? Porque eu tenho uma forma já estruturada de trabalhar. Então, por exemplo, aqui na VIP, que é onde eu estou gravando esse vídeo, que é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas, há 22 anos. Aqui na VIP, inclusive se você é de Campinas ou está passando em Campinas, vem conhecer a gente, vem fazer uma visita, de repente ganhar de presente uma aula experimental. Agora, você quer vir aqui falar comigo, aí você liga e marca um horário. Porque de repente você chega aqui, eu estou ocupado, não vou poder falar contigo, vai ser chato. Mas enfim, aqui na VIP, a gente não monta uma ficha de treino, a gente monta um programa de treino com 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento. E aí eu fico pensando, como é que eu posso montar uma ficha para a pessoa? Mas Eduardo, esse programa com 1 ano de treinamento não tem várias fichas? Sim, só que essas fichas, elas são encaixadas com um alinhamento, de forma lógica, elas têm um encadeamento lógico. Não é simplesmente fichas soltas do nada. Entende o que eu estou falando? Então, como que eu posso montar um treino? Eu não sei o que foi feito antes, eu não sei o que vai ser feito depois, não sei o objetivo, enfim, é complicado essa questão. E ela tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui agora. Por quê? Porque a troca de treino é o que eu acabei de falar. Tem que ter fichas encadeadas de forma lógica. Não pode ser algo solto, sem pé nem cabeça, que é o que muitas vezes eu vejo acontecer. Então, a troca de treino é mudar o que vem sendo feito, é trocar o estímulo. E as pessoas, elas muitas vezes não entendem o que é trocar o estímulo. Trocar o estímulo é algo bem específico. A gente vai conversar aqui ao longo desse vídeo e você vai entender o que eu quero dizer. Mas eu preciso trocar o estímulo, porque se eu não trocar o estímulo, o organismo não responde mais. Se eu sempre fico estimulando ele do mesmo jeito, uma hora esse estímulo não bate mais, não causa mais uma saída da zona de conforto, vamos dizer assim. Ou seja, eu não tiro o organismo do equilíbrio que ele está. Ou se eu tiro muito pouco. Então, ele não se adapta mais, ele não causa mais adaptação, que é o que eu quero, que é a resposta que eu quero, que é ganhar massa muscular, é melhorar o condicionamento físico, é melhorar o condicionamento cardiovascular, é melhorar a resistência dos meus músculos, é melhorar a minha força. Tudo isso faz parte desse mesmo assunto. Tirar o organismo da zona de conforto, tirar o organismo daquela situação que ele vem continuadamente vivenciando. Então eu preciso mudar o estímulo. Então isso sim é trocar de treino. Mas a gente vai conversando aqui. Algumas pessoas elas acreditam que existe uma mágica. Eu vou trocar de treino e que vai mudar tudo, né? Vai ser tudo diferente daqui para frente quando eu mudar meu treino. E vai ser de uma hora para outra, né? Vai ser de uma hora para outra. Só que não é assim que funciona, né? Cria-se uma expectativa
muda minha ficha que agora eu vou ganhar massa muscular, que agora eu vou emagrecer. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona e pode ser que eu pareça contraditório ao longo desse vídeo com o que eu vou falar. Mas eu espero que eu consiga explicar de uma forma clara. Mas, enfim, não existe uma mágica numa troca de treino. Troquei de treino, emagreci. Troquei de treino, ganhei massa muscular. Troquei de treino, melhorei o condicionamento físico. Não existe isso. E uma outra questão que é interessante é que as pessoas acreditam o seguinte, que trocar de treino é trocar de exercício. E não é, Eduardo. Trocar de treino não é trocar de exercício? Nananina não. Nunca foi e nunca será. Trocar de exercício, não necessariamente eu estou trocando de estímulo. Então, eu preciso trocar o estímulo. E eu troco o exercício e mantenho muitas vezes o estímulo. Entende o que eu quero dizer? Bom, a troca de exercício, ela é importante? De alguma forma ela é importante. Mas muitas vezes essa troca de exercício não gera aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, que é levar o organismo, tirar o organismo daquela zona de conforto que ele está. Ou seja, gerar adaptação, gerar um estímulo que gere adaptação. Então, trocar de treino não necessariamente é trocar de exercício. Quando eu estava lutando, nos últimos 2 anos que eu lutei, eu mantive um treino, ou seja, os exercícios, por 2 anos. Que meu objetivo ali era aumentar muito minha força. Eu tinha pouco tempo para treinar a parte técnica, devido a todos os compromissos que eu tinha durante o dia. Então eu investia muito na minha preparação física. E eu investi muito no treino de força, para melhorar muito a minha força. E aí eu fiz isso pelos últimos 2 anos. E foram 2 anos fazendo o mesmo exercício. Não necessariamente o mesmo estímulo. Consegue entender o que eu estou falando? Então, é importante entender isso. Tá? É importante entender isso. Ah, Eduardo, mas enjoa, hein? Nossa, 2 anos fazendo a mesma ficha. Não enjoa? Não enjoou? Olha, eu tinha um objetivo em mente muito claro. Então, não enjoou. Porque eu não estava pensando no que eu estava fazendo, eu estava pensando no meu objetivo. Entende? Mas é cada um, não tem como a gente colocar uma régua aqui e colocar todo mundo na mesma régua. Ok? Eu funciono desse jeito, muito focado lá no meu objetivo e sabendo que eu quero alcançar aquele objetivo. E aí, a partir disso, eu fiz o que tinha que ser feito. Por 2 anos. Então, efetivamente, troquei o exercício e mantive o estímulo. Não troquei de treino, tá? Tem que ficar claro isso. Mantive o exercício, mas mudei o estímulo. Mudei de treino. Guarda isso. E essa mudança de treino, né, essa mudança de ficha, essa mudança, ela é uma grande oportunidade de trazer o organismo para um próximo nível, de tirar o organismo daquele platô. Porque muitas vezes a pessoa fica ali, né? Ó, vou te falar o que eu ouço frequentemente. A pessoa senta ali, né? Eu tô aqui na minha sala, a pessoa senta ali no sofazinho preto e fala assim, a gente começa a conversar, né? E eu pergunto como é que é o treino dela, quanto tempo faz que ela faz o treino daquela forma. E ela me diz o seguinte, eu faço o famoso 3 séries de 10, né? Eu faço 3 séries de 10 faz 1 ano, 1 ano e meio. Mas vem mudando os exercícios. Entende o que eu tô falando? A pessoa vem mudando os exercícios, então ela acha que está mudando o treino, mas não está. Não está. Então é uma grande oportunidade, né, de tirar o organismo dessa zona de conforto, tirar ele desse platô que muitas vezes está ali sem ter respostas, não melhora, não tem respostas de melhoria. Por quê? Porque não tem estímulo diferente. É sempre o mesmo estímulo do mesmo jeito. Tem várias formas de mudar o estímulo, né? Tem várias formas de fazer um estímulo diferente.
Várias. É interessante porque quando eu era atleta e eu treinava os atletas aqui, né, eu fazia a preparação física dos atletas de luta, eles me questionavam muito com relação a isso, porque eles achavam também que mudar de treino é mudar de exercício. Então eu fui muito questionado por eles com relação a isso. E aí é uma evangelização, né? Educar a pessoa que uma coisa é uma coisa, outra coisa não se mistura. Não mistura cré com lé ali que você está bagunçando tudo. Não é assim que funciona. O nosso organismo funciona de outro jeito. E os alunos também. Os alunos muitas vezes eles não entendem. Né? Tem aluno, é louco, né? Porque tem aluno que não quer mudar de ficha de jeito nenhum. Não quer. E tem aluno que quer mudar de ficha toda hora. E você tem que criar ali uma educação para o aluno entender o que é efetivamente mudar de ficha. O que é efetivamente mudar de treino. É muito louco, né? É muito louco. Tem aluno que você muda qualquer coisa. Não quero que muda nada não, não quero que muda nada não. Ele tem que entender que se mantiver desse jeito, o estímulo é o mesmo sempre, não vai ter resposta. Não vai ter resposta. Tem uma aluna, ela é psicóloga, pessoa, né, muito bem orientada, né? Tem noção das coisas, né? E aí eu sentei um dia com ela porque ela veio de um outro personal e eu expliquei exatamente isso para ela. Eu falei assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Trocar de treino não é trocar de ficha. Trocar de treino é trocar de estímulo. Nós temos que mudar o estímulo. E eu ainda vou falar sobre isso aqui, tá? Tem várias formas de mudar o estímulo. Nós temos que mudar o estímulo, senão você começa a não ter mais resposta. E aí ela pegou a chave do negócio. Por quê? Porque senão fica ali, ó. E é muito fácil para o profissional ficar ali naquele arroz com feijão. Você vai mudando os exercícios e fica naquele... Não precisa pensar. Entende? Não precisa pensar. Só vai mudando de exercício. E até no exercício é interessante pensar o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer? Tá, vamos mudar os exercícios. Qual é o exercício que eu vou colocar? Mas não é nosso assunto aqui agora, né? Nosso assunto é a questão de mudar de treino. Não vou entrar nessa seara aí. Mas enfim, eu também preciso. Né? Se eu vou mudar os exercícios, tá, que exercício que eu vou dar? Que exercício que é importante aqui agora? Preciso pensar. O que eu quero desenvolver? Que músculo eu quero desenvolver? O que está precisando desenvolver? Mas enfim, expliquei isso para ela e ela pegou a ficha. O filho de um amigo meu também que me procurou há muito tempo atrás para eu rever o treino dele. E eu expliquei para ele, falei assim, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Você está fazendo o mesmo treino há muito tempo. Ele não é daqui de Campinas, né? Ele é de outra cidade. E esses dias eu fui almoçar com ele e aí ele me contou que ele está com um personal e que o personal vem fazendo aquilo que eu falei para ele que deveria ser feito. Eu não falei com o personal, né? É um cara que jamais ligado, mas jamais antenado no que tem que ser feito. E o personal falou para ele que tem que ter essa mudança de estímulo. Falei, cara, que bacana, né? Que bacana que você encontrou uma pessoa consciente, uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? Que tem uma orientação mínima ali do que tem que ser feito para efetivamente mudar o estímulo e causar adaptação no organismo, para o organismo continuar evoluindo. Achei bem bacana, né? Mas no primeiro momento ele ficou meio assim, porque fica aquela imagem que, vamos voltar no 3 de 10, né? Que é o 3 de 10 que faz ganhar massa muscular. Se fizer 3 de 11 ou 3 de 9, já não ganha massa muscular. Isso não é verdade. Não é verdade. Até porque, né, a gente brinca que não tem um contador aqui no músculo, né, que fica contando 1, 2, 3. Não tem esse contador. É o estímulo que você dá naquele músculo, né? Por volta desse número de repetições, pelo tempo de contração muscular que a gente tem os estímulos. Mas enfim, não é o objetivo entrar nisso. E aí ele começou a entender, né, a necessidade de fazer estímulo diferente. Ele me viu treinando. Foi bem naquela época que eu estava fazendo 30, 40 repetições. Né? E aí ele começou a entender o que é uma mudança de estímulo. Como é que a gente muda o estímulo? Como é que a gente provoca esse músculo? E uma amiga minha, ela é bem alta assim, né? E ela estava numa fase que ela queria ficar grande, ficar forte, né? E eu também falei para ela, falei assim, olha, eu entendo, esse treino
de resistência, de força, que causa mais hipertrofia, que a gente vai trabalhar ali com 8, 10, 12, 15 repetições, é o treino-chave. Mas se você ficar fazendo só esse treino, você não muda o estímulo e uma hora você entra num platô e não consegue mais ter resultado. Tem que ter o que eu chamo de ciclagem do treino. O treino tem que ser ciclado, aumentando o volume, diminuindo o volume. Isso é o que efetivamente vai mudar o estímulo. E a gente vai falar sobre isso ao longo desse vídeo. Mas Eduardo, o que eu sempre fiquei sabendo que o que efetivamente traz resultado é mudar de exercício. Não tem que ficar mudando de exercício assim? Porque assim, minhas amigas elas mudam de exercício sempre. Ou os meus amigos, eles mudam de exercício sempre. Estão sempre mudando de exercício. Eu já fui até lá na academia deles ver eles treinando. Toda hora muda de exercício, sabe? E eu entendi que é isso que faz ter resultado. Inclusive ela fala que ela tem resultado porque toda hora ela está fazendo exercício novo, exercício diferente. Ah, exercício novo na minha ficha. Isso que faz eu melhorar. Isso faz eu evoluir. Não é isso. Não é isso. Vou repetir o que eu falei lá no começo, né? No músculo a gente não tem um contador que conta o número de repetições, mas é o tempo de tensão que eu fico ali. Eu tenho que ir variando esse tempo de tensão. Eu tenho que ir variando esse estímulo que eu estou causando no músculo. Eu tenho que colocar mais peso, menos peso no músculo. Isso é que vai fazer realmente a diferença. Essa ideia que traz resultado é mudar de exercício. Inclusive, essa ficha aqui não está dando muito resultado porque esses exercícios que você me deu não são bons. Então, tem que pensar bem com relação a isso. Realmente tem alguns exercícios que talvez não tragam tanto resultado assim, mas não pode jogar todo esse peso em cima do exercício. Porque o mais importante é a variação do estímulo, é o que eu chamo de ciclagem. Fazer a ciclagem correta. Isso é o que faz a diferença. Eduardo, mas o importante não é mudar de exercício? Não. Eu acabei de falar, né? Eu fiquei 2 anos fazendo o mesmo treino, mudando o estímulo. E foi quando eu tive o meu maior pico de força. Eu cheguei no meu maior pico de força. Óbvio que eu não sou um cara muito grande. Nessa época que eu lutava, eu pesava 72 quilos, no meu peso de luta, 72 quilos. Mas eu cheguei a bater alguns pesos que para mim foram bastante. 100 quilos de supino, 160 quilos de terra, 170 quilos de agachamento. Então, para mim, foram realmente pesos satisfatórios, uma evolução satisfatória. Mas, como é que eu consegui? Com essa consistência que eu falei. E eu não podia ficar trocando de exercício, porque eu estava fazendo exercícios que são os mais básicos para um treino de força. Entende? Então, o mais importante não é trocar de exercício, não é mudar de exercício. O mais importante é saber o que você está fazendo. É ter clareza do que está fazendo, para andar na direção do objetivo. Esse é o mais importante de tudo. E se as suas amigas, a sua vizinha, a sua prima, se ela é quem muda de treino frequentemente, bacana, bom para ela. Mas não é a forma que a gente trabalha. Aqui, na VIP, a gente trabalha de uma forma totalmente diferente. A gente trabalha focado em fazer acontecer, focado em ciência, focado nos princípios do treinamento. É aí que a gente consegue extrair os melhores resultados. E não importa se a fulana, se a ciclana muda de exercício frequentemente. Não importa. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto da virada. Tá, então se eu entendi o que você falou lá atrás, é que tem que ter ciclagem do treino, aumentar o número de repetições, diminuir o número de repetições. E quando aumenta o número de repetições, naturalmente a gente diminui um pouquinho o peso que a pessoa usa, né? E quando eu diminuo o número de repetições, eu aumento um pouco o peso que a pessoa usa. É isso. Pegou? É isso. Mas aí vai ter a pessoa que vai falar assim, mas eu não gosto de trabalhar com muitas repetições, é chato. E eu ouço isso direto, eu ouvi esses dias uma aluna falando sobre isso, né? Então aí o profissional que entende do contexto todo, se a pessoa não gosta, ele deixa ela menos tempo
trabalhando com mais repetições? Se não tem tanto a ver com o objetivo da pessoa, eu fico menos tempo naquela fase trabalhando com o número de repetições mais elevado. Mas eu tenho que levar ela nesse ponto. É onde vai exigir mais daquele músculo. Eu vou ter uma exigência maior daquele músculo, eu vou ter uma resposta maior daquele músculo, eu vou ter um gasto maior de glicose daquele músculo. Enfim, tem todo um processo de adaptação que vai acontecer dentro do músculo, que é importante quando o ciclo vira e eu vou lá no objetivo da pessoa, que normalmente é ganhar massa muscular. A resposta é muito assim, assustadora. E aí, por isso que eu falei lá no começo que pode ser que pareça contraditório. Por quê? Porque eu falei lá no começo que não tem mágica. Mas, quando você faz um ciclo direitinho, parece que é mágica. Você fala, nossa, o que aconteceu comigo esses dias, né? Eu trabalhei com um número de repetições lá em cima, cheguei a bater 40 repetições, um volume bem alto de treino. É bem desgastante fazer um treino com 40 repetições. E aí eu nesse momento, eu vim trazendo o treino para baixo de novo. Hoje, no momento atual, eu estou trabalhando com 12 repetições. E aí algumas pessoas falam assim, nossa, o que aconteceu, né? Eu vi que você teve uma resposta interessante de definição, massa muscular. É a ciclagem de treino. É isso. Por isso que eu falei que poderia ser contraditório, porque realmente faz uma diferença incrível assim, quando você sabe ciclar direitinho. Mas não é mágico. Não é mágico. Não é aquele negócio de troca de treino do dia para a noite, pum, acontece um monte de coisa. Não é isso. Mas, voltando, eu tenho que trabalhar com um número de repetições mais elevado e eu tenho que trabalhar com um número de repetições mais baixo, com uma carga maior. Por exemplo, 6 repetições. Se você conversa por aí com as pessoas, você vê que as pessoas não fazem trabalho com menos repetições, que a gente chama treino mais com característica de força, o outro mais com característica de resistência de força, ou até um endurance, né? 40, 50 repetições. Tem que ter isso no treino. O programa, né? Como eu disse, o programa com 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento tem que contemplar isso. Senão, fica uma coisa meio sem pé nem cabeça, chovendo no molhado. E aí, essa aluna falou para mim, eu falei assim, então, mas é importante, vai ter várias adaptações no seu corpo, né, de enzima, de mitocôndria, que vão ajudar na resposta que você quer da melhora do seu corpo, da melhora do seu shape, né, de ter mais massa muscular. E aí ela entendeu. Mas não é tão fácil assim de entender. As pessoas normalmente ficam meio resistentes a fazer esse trabalho com mais repetições, principalmente com mais repetições. Porque imagina, 25, 26, 27, 28, 29, 30, é exaustivo, né? É exaustivo até mentalmente. Você, nossa, hoje eu vou fazer, sei lá, 10 exercícios com 2 séries de 40 repetições. Então, 2 séries de 40 repetições dá 80. 10 exercícios são 800 repetições. Puxado, né? Puxado. Agora, ó, 2 séries de 10 repetições com 10 exercícios. 2 séries de 10 repetições dá 20, com 10 exercícios dá 200. Percebe como o volume, no final, o volume fica muito diferente um do outro? Então, é um trabalho, inclusive, mental, né? De suportar aquela exigência ali de trabalhar com um número de repetições mais alto. Mas, enfim, é importante. É aí que a gente vê a diferença. É aí que a gente vê o resultado. É essa ciclagem de treino que faz toda a diferença. Não sei se eu já falei em outros momentos, você ouviu, mas eu trabalho com fitness e emagrecimento associado com a fisioterapia desde 1995. Bastante tempo, são 27 anos. E é assim que eu venho trabalhando. É assim que eu vejo os resultados com as pessoas. Não é só o que está no livro, não é só o que está no artigo científico. É aqui, ó, skin the game, campo de batalha, atendendo o aluno efetivamente, montando treino para aluno, montando programa de treino para aluno. Entende? Não é o que eu acho, é o que eu vi acontecer com as pessoas. Então, o que precisa acontecer, né? É virar essa chave. É virar essa chave. Mas assim, não adianta continuar fazendo do mesmo jeito e falar assim, já sei o que eu tenho que fazer do mesmo jeito, mais forte ainda. Não. Não é.
Ou eu preciso fazer do mesmo jeito, mas mais. Não, não é assim. Eu estou fazendo, por exemplo, 3 séries de 10. Eu preciso fazer 4 séries de 10, eu preciso fazer 5 séries de 10 para poder ter resultado. Não é isso. Não é isso. Não é mais. Eu preciso ver alguém para colocar mais peso e alguém me ajudar a fazer meu treino, porque tá tanto peso que eu não estou conseguindo nem fazer sozinho. Preciso de alguém me ajudando a levantar o peso comigo. Que eu brinco que aí é econômico, né? Porque 2 pessoas fazem exercício ao mesmo tempo, né? O cara que está fazendo supino e o outro que fica puxando o peso para ele. Não é isso. Não é isso. Muitas vezes a gente tem essa visão, né? E não é só para o treino, é para várias outras questões da vida. Eu preciso fazer do mesmo jeito, só que com mais força. Não. Eu preciso fazer do mesmo jeito, só que mais. Também não. Muitas vezes não. É trabalhar com inteligência, né? Entender o que está acontecendo, como é que eu destrincho isso. Por que não vem dando resultado? Porque o estímulo é o mesmo há muito tempo. Não tem mudança de estímulo. Eu vejo isso acontecer, me dá até um faniquito ver esse negócio acontecer, porque eu vejo que a pessoa não está tendo resultado porque ela está fazendo sempre a mesma coisa. E ela teima, né, de querer manter do mesmo jeito, apesar de você falar, apesar de você orientar, apesar de você dar suas recomendações, a pessoa continua fazendo do mesmo jeito e reclamando que não está tendo resultado. Então, não é assim que vai resolver. Já sei como resolvo. Eu continuo fazendo do mesmo jeito, só que mais forte, ou continuo fazendo do mesmo jeito, ou mais, ou as duas coisas, mais forte e mais. Não, vai acabar machucando. Eu, como fisioterapeuta, recebo pessoas aqui na minha sala machucadas, exatamente por conta disso, porque quis botar mais treino, mais peso, e machucou. Simplesmente machucou. Então tá, Eduardo. Então, me diga aí, o que eu preciso fazer? Eu falei várias vezes aqui. Primeiro ponto é ter um programa de treino. Qual que é a diferença? Um programa de treino, ele contempla várias fichas que são encadeadas de forma lógica. Uma ficha solta aleatória, ela não te leva para lugar nenhum. Porque ela tem que estar encaixada com a próxima, que fica encaixada com a próxima. Então, primeiro ponto, eu preciso ter um programa de treino. Com 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento, ou até mais. Eu estive na Rússia, né, em Moscou, na universidade, estudando lá. Poucas pessoas sabem disso. E quando eles montam um planejamento de treino, eles montam um planejamento de treino de 4 anos. Porque estão pensando em Olimpíada, né? E a gente fica reclamando de montar um programa de 6 meses de treino. 6 meses. O cara monta uma programação de 1 ano. De 4 anos. Então tem que ter um programinha, né? Tô aqui, depois eu venho aqui, depois eu venho aqui, depois eu venho aqui, e aí eu chego lá onde que eu queria chegar. É isso, é fichas encadeadas de forma lógica. Tem que ter um programa. E outra coisa, tem que ter um programa adequado ao objetivo. E aí um especialista para poder orientar, né? Para poder organizar isso. Porque senão fica tudo solto ali também. Não é porque tem um programa que está tudo legal. Tem que ter um programa organizado, encaixado, de forma lógica. De forma lógica. Por que assim? Por que eu vou sair daqui e vou vir para cá? Por que eu vou sair daqui e vou vir para cá? Por que eu vou sair daqui e vou vir para cá? Tem que ter uma explicação. Tem que ter um porquê. Por que tem que ser assim? Tem que ter um porquê. Tem que ter uma explicação lógica para essa linha de pensamento, para essa progressão desse jeito que está acontecendo. Por que sai desse treino e vai para esse? Por que sai desse treino e vai para esse? E aí é um especialista que vai poder orientar de fato o que tem que ser feito. Tem um especialista que entende do assunto, que vai dar um norte, vai dar uma linha mestra para eu seguir. Bom, o que você pode fazer agora? Analisar o que você... Pensa na linha mestra que eu acabei de falar.
Analisa a linha mestra do seu treino hoje. Como é que vem acontecendo o meu treino hoje? Ao longo desse tempo todo, o que eu venho fazendo? Como é que foi? Para onde eu estou indo? Como é que está essa linha mestra? Eu preciso entender. Como está a linha mestra do meu treino? Ah, não, estou fazendo 3 séries de 10, 2 anos, 3 anos. Precisamos entender então o que está acontecendo. Dentro do que a gente falou, provavelmente já está num platô, já não está tendo evolução faz tempo. Faz tempo. Então eu tenho que ter o quê? Uma análise, você mesmo, uma análise do que eu vim fazendo. E aí, pensar o seguinte, dentro dessa questão que eu falei, da variação do número de repetições, como é que pode ser daqui para frente? Como é que pode ser esses próximos passos? Eu já tenho um especialista em mente que eu posso chamar para me ajudar com relação a isso? Que saiba o que está falando, que tenha conhecimento, que tenha base no que está falando, que tenha experiência, que já conseguiu o resultado que eu quero com outras pessoas? Eu já tenho esse cara em mente? Que aí eu já chamo para poder me ajudar, para poder me orientar, para poder dar as recomendações necessárias para eu poder montar esse programa de treino. Eu sempre falo isso, não adianta vir aqui, ouve tudo isso, falei mais de meia hora falando aqui, né? Questões importantíssimas sobre o treino. Agora não adianta vir aqui, ouvir e não mudar. Tem que fazer diferente. Dentro dessa questão do número de repetições, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer uma progressão para aumentar esse número de repetições? Como é que depois eu posso fazer uma progressão para diminuir esse número de repetições? Dentro de um programa, do meu programa. Então, pensa sobre isso para efetivamente virar essa chave, virar esse jogo. Ah, Eduardo, mas eu gosto de fazer exercício em casa, eu não gosto de ir na academia. E eu estou também sem orientação. Então, olha só. Lá no começo da pandemia, a gente criou um treinamento para os nossos alunos aqui da VIP, para eles fazerem em casa, para não ficar em casa sem fazer nada. Chama Treinamento VIP em Casa. A gente gostou tanto do resultado que a gente decidiu expandir para quem não é nosso aluno. Está lá no link da bio, da VIP. Você vai lá, VIP Physiopersonal, tem uma descrição embaixo que é a bio. Embaixo tem um link, você clica nesse link, abre o Linktree com vários botõezinhos. Tem um botão lá, Treinamento VIP em Casa. Você clica, você vai para o Hotmart, uma plataforma extremamente segura, e lá você consegue fazer a sua aquisição para vir fazer parte desse grupo seleto de pessoas que treinam comigo. Eu oriento as pessoas ali, eu orientando. Eu pessoalmente orientando as pessoas. Ok? E além disso eu treino junto. Ali tem 3 níveis de treino, leve, moderado e intenso. Leve todo mundo consegue fazer, moderado já exige um pouco mais e intenso é um treino que exige um esforço extra. Ah, Eduardo, mas eu você está me vendendo, né? Eu estou dando uma oportunidade. Quem quer vir, vem comigo. Sem problema nenhum. R$ 197,00 por ano. Um ano inteiro treinando comigo. Então é uma oportunidade para você que quer treinar em casa. Mas enfim, voltando. Faz a diferença, vira esse jogo, muda o seu programa de treino, muda a forma que você vê o seu treino, entenda o que eu falei da ciclagem de treino, que você vai virar esse jogo, eu tenho certeza absoluta, pela minha experiência, de tudo que eu já vi acontecer. Vem comigo! Fica a dica. Valeu!